Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula de Sociologia, aliás, duas aulas, na apostila 3, a partir da página 28, aulas 29 e 30. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, especialmente nos dias de hoje, já que a gente está vendo tanta coisa a respeito de política. Vamos falar sobre Estado e governo, entender como o Estado pode se organizar. Começamos falando das formas de governo. Uma delas é a monarquia, do grego mono, único, e arquia, poder, poder centralizado numa pessoa. Os avanços do liberalismo geraram a monarquia constitucional, onde um rei também deve estar abaixo da lei. E assim surge o parlamentarismo monárquico, como a Inglaterra, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Espanha, a Bélgica, a Holanda e Japão. Cada uma foi organizada da sua própria forma, um pouco diferente uma da outra. Um dos maiores exemplos ainda de monarquia constitucional que nós temos hoje é na Inglaterra. Eles têm uma rainha, mas é uma monarquia diferente do que nós temos há tempos atrás, né? Isso é fácil de perceber. Outra forma de governo é a república, modo mais comum atualmente. Tem como princípio o bem comum do povo. O chefe de governo pode ser o presidente ou o primeiro-ministro e está alinhado com a democracia representativa. São feitas eleições para que o povo possa eleger os seus representantes no governo. O Brasil é uma república, assim como a maioria dos países atualmente. Nós fazemos eleições e aqui elegemos o nosso presidente, bem como outros representantes do governo. E ainda outra forma é o federalismo. É a organização do Estado organizado, aí temos um pleonasmo, né? Com base na autonomia das suas repartições internas. Estão reunidas em um Estado nacional federativo e reconhece um governo central. Exemplo, os estados do Brasil. Então o Brasil é uma república federativa. Os nossos estados têm uma certa autonomia de atuação, mas reconhecem o poder do governo central e estão ligados a ele. Dá para ver essa autonomia, por exemplo, agora no combate contra o coronavírus. Apesar das opiniões do presidente, os estados estão tomando as suas próprias medidas de prevenção, porque eles têm liberdade para isso. É uma federação, a união de vários estados. Barão de Montesquieu, um cientista político do século XVIII, foi o primeiro que buscou organizar o Estado com base em 3 poderes que devem equilibrar-se em poder e que juntos governariam uma nação. É o poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e dos Senadores. Temos o poder executivo, que é a presidência, auxiliado pelos seus ministros. E temos o poder judiciário, que são os tribunais, cujo órgão máximo é o Supremo Tribunal Federal. Apesar de nós darmos muita importância para a figura do presidente, o presidente é apenas o chefe do poder executivo. O presidente da Câmara é o chefe do poder legislativo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal é o chefe do poder judiciário. São esses 3 poderes que governam o Brasil, e não apenas o presidente. E as formas de governo no Brasil? No início da colonização, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 capitanias hereditárias. Colocou regentes dessas capitanias e deu poder para eles atuarem ali. Mas logo em 1534 se instalou um governo geral em Salvador. Em 1822 se instala a nossa monarquia constitucional, a partir da independência do Brasil, com o nosso primeiro imperador, o Dom Pedro I. A monarquia durou até 1889, quando o Brasil se tornou uma república federalista. E somos uma república federalista até os dias de hoje. Como é que nós nos tornamos uma república? Após a guerra contra o Paraguai, em 1870, ali está errado, o exército começou a se engajar na propagação dos ideais republicanos. Em 1873 foi fundado o Partido Republicano Paulista, que junto com os militares assumiu a agitação contra o imperador Dom Pedro II. Havia uma crítica naquela época contra o grande poder que o imperador tinha, poder absoluto quase. Após a abolição da escravatura, os militares derrubaram o império e instalaram um governo provisório,
Nesse governo provisório, nosso presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Nós temos que entender que aconteceu um golpe militar, para que nós passássemos da monarquia para a república. A primeira Constituição republicana foi promulgada em 1891. E de lá para cá a Constituição sofreu diversas alterações. Pessoal, esse assunto é muito importante. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 1 e 2 nas páginas 33 e 34, mas que vocês lessem a apostila de vocês. O que eu dei aqui foi um resumo. O conteúdo dessas aulas ele é denso, pode ser um pouco chato, mas é extremamente importante para que você não seja uma pessoa alienada, especialmente nos dias de hoje. Na apostila de vocês, na página 31, eu gostaria que você lesse de forma especial os dois últimos pontos. A organização do Estado no Brasil independente e as características da República no Brasil. Cada frase ali é importantíssima. Eu não posso falar isso aqui agora, mas você pode ler na sua casa. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima.